Fala aí, pessoal, beleza? Sou o professor Paulo Vitor de Filosofia aqui da nossa escola e agora eu vou resolver com vocês uma questão que está no site digital, né? A gente vai fazer uma mágica e vai aparecer aí na sua tela a questão com o texto de apoio, os enunciados, tudo bem? Essa questão que eu vou apresentar para vocês, ela fala sobre um momento muito importante na história da filosofia, que é o seu surgimento, é o nascimento dela. Né? E aí a gente viu, inclusive chegamos a ver em sala de aula, pelo menos nas minhas turmas, que o que foi importante para o surgimento da filosofia foram alguns fatores históricos, sociais e econômicos. Por exemplo, o principal deles foram as navegações, que eram muito comuns ali nas ilhas gregas. Então era muito comum um grego sair de sua ilha, ir para outra cidade, porque assim ele fazia trocas comerciais e nessa troca comercial, ou seja, ele comprando e vendendo coisas para outras pessoas, outras sociedades, ele aprendia mais da visão de mundo daquele outro povo. E o que acontece com isso? A nossa mente, quando tem contato com ideias diferentes da nossa, ela começa a se expandir, a gente começa a ver o mundo de forma mais inteligente, de forma mais racional. Então as navegações elas foram importantes para isso. Outra coisa que nós vimos também em sala de aula é que o mito, ou seja, a mitologia, embora ela seja diferente da filosofia, também foi determinante para o surgimento dela. Aí você pode estar perguntando, mas Paulo Vitor, como assim? Que estranho, coisa esquisita, o mito é diferente da filosofia, mas o mito ajudou no surgimento da filosofia? Sim, ajudou, porque quando a gente fala de mito, a gente está falando de histórias, de contos, e pensar em histórias, pensar em contos, estimula a nossa capacidade de imaginar coisas. E aí tem uma palavrinha, parece difícil, mas não é não, a palavrinha chama abstração, é a nossa capacidade de abstrair. E a filosofia exige essa abstração, essa capacidade de imaginação. Então o mito também foi importante. Então você precisa saber disso para resolver a questão, tudo bem? Então vamos lá. Lendo a questão, texto de apoio, que é esse textozinho que começa. Vamos lá? Então vamos. O surgimento da filosofia na Grécia não foi o resultado de um salto, um milagre realizado por um povo privilegiado, mas a culminação de um processo que se fez através dos tempos e tem sua dívida com um passado mítico. Algumas novidades surgidas no período arcaico ajudaram a transformar a visão que o homem mítico tinha do mundo e de si mesmo. Tá? Então é um texto que fala sobre isso. A filosofia não surgiu do nada, ela teve motivações. Olha a pergunta. O enunciado. De acordo com o texto lido com seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmação diz assim: as navegações tiveram um papel fundamental para o distanciamento do pensamento mitológico, uma vez que necessitavam de explicações racionais sobre a natureza. Está certinha essa questão, essa alternativa, está perfeita, porque as navegações elas influenciaram o surgimento da filosofia. Tudo bem? Agora, a próxima afirmação diz assim: no século IV a.C., quando surgiram os primeiros filósofos, os gregos não dominavam a arte da navegação. Ela está errada, porque ela está falando algo contrário àquilo que eu acabei de te explicar. Perceba que está falando que os gregos não dominavam, e na verdade eles dominavam. Tá? A outra diz assim: a revisão dos códigos de lei da Grécia Antiga permitiu mais liberdade aos cidadãos. Fato que teve grande importância para o surgimento da filosofia. Essa alternativa está certa, porque quando a gente fala das leis, as leis são o quê? São códigos que dizem aquilo que é certo e aquilo que é errado, correto? Só que para a gente pensar e explicar o porquê uma lei é certa, o porquê uma lei é justa ou injusta, isso também precisa de explicação racional. E aí, as leis, lá na Grécia Antiga, elas proporcionaram essa reflexão naquela cultura, essa capacidade de reflexão sobre o certo e o errado. Então está certinha essa questão, essa alternativa. E a outra diz assim: apesar de o pensamento mítico não apresentar o rigor científico exigido pela filosofia, ele foi um passo importante para a racionalização do conhecimento. Está certo, por conta da nossa capacidade de abstração através do mito. Então a alternativa correta é a letra E, porque está falando que a afirmação 1, 3 e 4 estão certas. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!